Era para ser um dia normal na Terra. O sol nascia radiante, Twitter explodia de tweets sem sentido e a Mulher Maravilha passava o dia salvando gatos em árvores. Mas em um piscar de olhos, tudo muda. Um som ensurdecedor rasga o céu em plena luz do dia. Um portal gigantesco se abre sobre Nova York, cuspindo milhares de naves alienígenas em formação. Era a invasão que todos tememos. A diferença era que esses aliens não eram de outro mundo. Na verdade, eles eram criaturas biomecânicas com o rosto de crianças humanas costurado em suas armaduras. Que tentativa doentia de imitar a aparência terráquea para confundir seus alvos. A população se desespera. Prédios são abandonados, carros queimados nas ruas, enquanto o caos se espalha por Manhattan. Chegou a hora de o Homem de Ferro agir. Em uma manobra habilidosa, ele ativa o Mark, seu novo traje, uma armadura viva, um monstro de metal que imita os movimentos da Mulher Maravilha. Uma armadura feita com tecnologia roubada diretamente do futuro. Afinal, Tony Stark sempre foi o cara de roubar as invenções do futuro e venderem baratas para o vilão do filme, para depois ter que pagar o pato no final da trama. Fato. Mas a história é sempre a mesma. Daqui a pouco, a armadura do Home estraga ou o vilão coloca o dedo no botão do Doohickey. E o Homem de Ferro se vê obrigado a invadir o reino do mal, derrotar o grande vilão e salvar o universo com a inteligência, carisma e charme que só Tony Stark é capaz. De Iron Man. Mas desta vez, algo está diferente. Os aliens não estavam atacando prédios ou civis, mas sim procurando algo ou alguém. E Tony logo percebe que algo estava errado. Os aliens não estavam em sua base em Vanaheim. Eles não estavam em Asgard, Midgard, Svartalfheim, Jotunheim, Vanaheim ou qualquer lugar habitado por seres mágicos ou civilizados. Não, eles estavam no meio do Central Park, cercando uma mulher com um único objetivo, Mulher Maravilha. E não era para matá-la, mas sim levá-la viva. Diana Prince estava no meio do parque, já ferida em silêncio, e Tony, ainda cambaleando, tentou protegê-la, mas foi derrubado com um único disparo de energia mental alienígena. Era algo que nem o Jarvis conseguia identificar. A situação era grave, e em poucos segundos, Diana foi levada para a nave. Tony, furioso, estilhaçou as rochas sob seus pés, mas sabia que precisava de um plano, pois atirar por cima da nave-mãe seria suicídio. Havia buracos de minhoca em todas as direções, muitos demais para contá-los. Foi então que Diana o parou. Ela havia se libertado e estava em pé novamente, vestindo sua armadura de combate, pronta para a batalha. Tony, ainda cambaleando, conseguiu recuperar o fôlego. A armadura se ajustou e ambos se prepararam para a batalha. Tony, com sua armadura viva, e Diana com sua força de 1000 Amazonas. Tony a observou com cuidado e a admirou. Ela era a deusa da Amazônia, filha de Hypnomit, mas também era uma alienígena. E Tony Stark descobriu que Diana era filha de uma antiga aliança secreta entre humanos e uma raça alienígena extinta. Seus descendentes, porém, haviam retornado para reivindicar o DNA real dela, o único material capaz de reativar o trono ancestral que controlava buracos de minhoca interplanetários. Em resumo, Diana era a chave para destruir ou salvar o universo, e os aliens queriam desmontá-la pedaço por pedaço para ativar a arma final do cosmos. Tony, ainda cambaleando, decide que se for para lutar, vai ser até o fim. Ele hackeia a mente de um dos soldados alienígenas e descobre algo ainda pior. Os invasores já venceram em mais de 72 planetas antes, e sempre com a mesma estratégia. Usavam o sangue da Mulher Maravilha de outras realidades, torturando-as para enfraquecer a resistência. O tempo se esgotava. Tony precisava agir rápido, e com um suspiro, Tony se preparou para a batalha. A armadura viva era uma versão orgânica de si mesma, pensada para o combate biológico, antivida. Era o oposto de Diana.
Tony era um vírus de metal. Ela era o anticorpo orgânico. A luta era épica. Naves se chocavam. Portais se abriam em todas as direções. Clones falhos da Mulher Maravilha surgiam deformados, tentando impedi-los. A cada segundo, Diana ficava mais fraca, mais cansada, mas também mais forte, pois a batalha despertava a deusa de guerra que havia adormecido em sua alma. Os clones, por outro lado, não podiam ser derrotados. Eram almas perdidas, fragmentos da Mulher Maravilha que se recusavam a serem corrompidas pelos aliens. Tony e Diana lutavam lado a lado, lutando contra clones e aliens, buscando uma solução para acabar com a ameaça. No entanto, a batalha se arrastava e Diana estava cada vez mais fraca. Tony sabia que não podiam esperar mais. Ele precisava de um plano, algo que pudesse acabar com a ameaça de forma definitiva. Tony fechou os olhos, concentrando-se. Ele precisava de um plano. Precisava de algo que pudesse acabar com a ameaça de forma definitiva. Ele respirou fundo, buscando inspiração. No passado distante, nos primórdios da civilização, quando a humanidade era jovem e ingênua, os deuses caminhavam entre os mortais, influenciando seu destino. Ares, o deus da guerra, sedutor de almas, sonhava com o apocalipse. Ele buscava o poder, a força bruta que somente a destruição total poderia lhe dar. E para alcançar seu objetivo, fechou um pacto. Com a imortalidade, Ares prometeu proteção a um grupo de guerreiros em troca de seu amor e devoção. Assim nasceu a Amazônia, uma nação de guerreiras dedicadas à guerra, à luta constante. E Diana, a princesa Diana, era a mais forte, a mais corajosa de todas elas. Sua força, no entanto, não era apenas física, mas também espiritual. Diana era imortal, imune à dor, à tristeza, à morte. Tony Stark, o homem por trás do Homem de Ferro, era conhecido por sua inteligência, gênio, genialidade, brilhante. Tony Stark, o gênio, brilhante, excêntrico, multibilionário playboy filantropo, era o dono da Stark Industries, uma empresa multinacional líder em tecnologia, robótica e desenvolvimento de armas. Mas Tony Stark também era um viciado em trabalho, obcecado em aperfeiçoar sua armadura, em criar novos equipamentos para combater os vilões de Iron Man. E nessa obsessão, Tony encontrou a solução para o problema, a cura para a doença que assolava a Mulher Maravilha. Tony Stark usou toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento para criar uma cura para Diana. Era uma fórmula complexa, perigosa, que só podia ser aplicada por um nanorrobo familiar. E Tony Stark não era um médico, mas era o único que tinha a tecnologia necessária para salvar a Mulher Maravilha. Diana Prince, a Mulher Maravilha, era a deusa da Amazônia, uma guerreira imbatível, um símbolo de esperança e justiça. Mas Diana era humana, apesar de sua natureza divina, e estava ferida, muito ferida para continuar lutando. E Tony Stark, o Homem de Ferro, um herói ferido, um símbolo de ironia e sarcasmo, era o único que podia curá-la. Tony e Diana uniram forças para salvar o mundo, para salvar o universo, para salvar a humanidade. Um herói de metal e uma deusa de pedra e barro. Juntos, Tony e Diana enfrentaram os alienígenas e seus clones, buscando uma cura para Diana, buscando um final para a batalha. A nave-mãe dos alienígenas disparava raios de energia, tentando acabar com Tony. Mas o Homem de Ferro lutava com a determinação de um leão, com a força de um touro, com a rapidez de um raio. Tony se movia em zigue-zague, desviando dos raios de energia, enquanto Diana Prince, a Mulher Maravilha, se preparava para o ataque final. A batalha era épica, um confronto entre a humanidade e o cosmos, entre a Terra e os aliens, entre Tony Stark e Diana Prince, a Mulher Maravilha. Mas a luta estava se arrastando e o tempo corria. Diana estava cada vez mais fraca e o final da batalha se aproximava. Tony Stark, o Homem de Ferro, continuava lutando, mas a armadura viva, a nanorrobo,
A tecnologia Stark estava sendo danificada, corroída pela energia dos aliens. Tony estava ferido, muito ferido para continuar lutando, mas ele não podia desistir. Tony Stark não era um super-herói com poderes divinos, mas era um herói. No final, a vitória foi para Tony e Diana, mas o custo foi alto. Tony sacrificou sua armadura, sua tecnologia, sua vida para salvar Diana. A nave-mãe explode e a batalha termina. E Diana Prince, a Mulher Maravilha, sobrevive, mas não está mais. A mesma Diana agora carrega a consciência de Tony dentro de sua mente como uma voz que nunca se cala, a voz do Homem de Ferro, a voz de Tony Stark, que a guiará em sua jornada para proteger o universo. Diana, com o auxílio de Tony, revive e renasce para enfrentar os alienígenas e seus clones. Ela luta com fúria e precisão, buscando vingança pela morte de Tony, pelo sacrifício do Homem de Ferro. Diana Prince, a Mulher Maravilha, encontra o corpo de Tony Stark, o Homem de Ferro, e o abraça, agradecendo-lhe pelo sacrifício, pelo amor, pela amizade. E nesse momento, Diana se sente completa, poderosa, forte, unida a Tony, a alma do Homem de Ferro. Diana levanta o corpo de Tony, o Homem de Ferro, e o leva para um lugar seguro, para um lugar de descanso, para um lugar de paz. E assim, a história termina com a união de Tony e Diana, com a Mulher Maravilha carregando o espírito do Homem de Ferro, com Diana Prince, a Mulher Maravilha, e Tony Stark, o Homem de Ferro, juntos para sempre.